E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula, essa fotografia com o Trump. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem, ele conseguiu. Cara, isso é sério, isso tá na televisão, velho. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. O que nos faz partir para o terceiro grande momento, que foi a reação da mídia. Você já viu o que eu disse que aconteceria, o que aconteceu, e agora você vai ver o que a mídia está dizendo que vai acontecer. O que aconteceu. Então existe a previsão do Paulo, a concretização absoluta da previsão do Paulo e a forma como a mídia reagiu, que também foi prevista pelo Paulo. Bota algumas frases, algumas falas da Natuza Neri, por favor, Brunão. Pois, daquele momento público em que estão Trump, Lula e integrantes dos dois governos, a imprensa consegue fazer... Eu não vou ver esse vídeo de quase 5 minutos de Natuza Neri falando. Vocês me desculpem, a Natuza Neri até é bem bonitinha, tá bonitinha de óculos, mas não vou ver 4 minutos de Natuza Neri, Bruno. Pode, deixa a cara dela aí que eu vou falar, deixa ela enfeitando aqui a live. Deixa ela enfeitando. O que ela disse nesse vídeo parte do pressuposto de que o governo dos Estados Unidos está arrependido das tarifas das sanções, falando que eles já subiram em um telhado e jogaram a escada fora. É isso que diz esse vídeo. Se você quiser, perca o seu tempo assistindo. E segundo a Natuza Neri, surgiu a figura heróica do governo Lula, que vai ser bonzinho com os Estados Unidos e vai oferecer uma saída honrosa para o Trump. Eu não sei se a Natuza fala isso para agradar a claque ou se é um desconhecimento completo de quem é Donald Trump. Como se ele tivesse sido surpreendido pelas coisas que o Lula falou para ele, como ele tivesse sido convencido de que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguiram enganar todo o governo dos Estados Unidos e convencê-los a aplicar sanções sob justificativas falsas. Cara, você tem que ser muito maluco para acreditar num negócio desse. Não tem a ver com esquerda ou direita, não. Eu não sei se vocês sabem qual foi a alegação que levou Trump a ser preso na Geórgia? Acreditem, tentativa de anular o resultado da eleição presidencial. Você já viu alguém sendo acusado de alguma coisa em outro lugar? Não sei, talvez pelo Supremo Tribunal Federal? Então, para todos os efeitos, usar esse tipo de argumento só serve para consolidar ainda mais o entendimento do Trump de que o Bolsonaro está sofrendo o exato mesmo tipo de perseguição política e ilegal que ele próprio sofreu antes de retornar à presidência dos Estados Unidos. Mas óbvio que não foi só a Natuza, eu usei ela aqui como exemplo, só falando besteira. Outro que fez uma análise porca dessas é esse cara que eu falo que as fontes dele são as vozes da cabeça dele. Esse cara é um mentiroso, inventa assim loucamente. Eu já falei isso aqui no programa. Mesmo quando ele diz, vem novas sanções aí. Lembra quando ele disse que os Estados Unidos iam expulsar o embaixador brasileiro? Eu tô falando do Lorival Santana. Ou o cara tem fontes ruins, eu acho que as fontes dele são vozes da cabeça dele. Pois o Lorival publicou na CNN Brasil um artigo com o seguinte título: Trump trocou o Bolsonaro por Lula por considerar um perdedor, dizem fontes. Que fonte? Dá para botar um trecho na tela. Os preços altos da carne e do café dos produtos exportados do Brasil serviram de incentivo para a reviravolta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao seu colega brasileiro. Mas esse não foi a única e nem sequer a principal motivação. Até porque os preços já estão altos há bastante tempo. Argumentam fontes em Washington, D.C. De acordo com essas fontes,
Trump trocou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo atual Luiz Inácio da Silva por um traço fundamental da sua personalidade. Trump tem verdadeira repulsa ao ver o seu nome associado a perdedores. O presidente americano concluiu que Bolsonaro perdeu a batalha pela anistia e Lula está bem posicionado para se reeleger. Diante dessa constatação, Trump reorganizou sua narrativa para identificar em Lula o perseguido pela caça às bruxas de uma justiça a serviço de adversários políticos, como ele caracteriza a própria sina nos anos anteriores à sua reeleição. O Lorival cita uma reviravolta do Trump em relação ao Brasil. Eu me pergunto, que reviravolta foi essa? Se nada do que foi imposto ao país ou aos indivíduos, participantes e habilitadores do regime mudou. O pior que isso, ele diz que o Trump abandonou o Bolsonaro porque ele tem repulsa a ver o seu nome associado a perdedores. Cara, é até difícil desmentir essas coisas, porque parece sair de um livro de ficção científica, de tão descolado da realidade. Ô, Lorival, deixa eu te falar um negócio. O Trump também perdeu a reeleição para o candidato do sistema. Ele também perdeu a luta nos tribunais e nas ações contestando os resultados eleitorais de 2020. Ele também foi perseguido pelo Poder Judiciário por questionar a validade das eleições. Ele também passou por tudo isso. Acreditar que ele se afastaria do Bolsonaro por essas coisas. Ei, desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu! Eu não sei como é que pode tratar de Estados Unidos sem saber disso, é tão básico. É tão básico. Um tal de Álvaro Costa e Silva, tem um sobrenome bacana, mas não sei quem é, um ilustre desconhecido, também escreveu um artigo, sei lá o que, para a Folha de São Paulo, dizendo assim: Trump considera Bolsonaro um loser e investe em Lula. Esse é o wishful thinking que eu falo tanto no programa. Volto a dizer, o Brasil queria fim das tarifas e fim das sanções. O Lula não conseguiu nenhum nem outro. 100% que o governo Lula queria foi negado até agora para os Estados Unidos. Mas ainda assim, a imprensa militante dolosamente tenta vender a história como algo positivo. No início de tudo, o Lula não queria nem conversar com o Trump. Lembrem-se disso. Agora há pouco, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 3 meses de idade, o Lula não queria conversar com o Trump. Há 2 meses as manchetes eram assim. Em discurso duro, Lula diz que não ligará para Trump porque o presidente dos Estados Unidos não quer negociar. Mas Lula vai lá, vejam que loucura. Esse mesmo Lula está sentado no colinho do Trump, feliz da vida porque ele tirou uma foto com o Trump. Eles foram para Washington DC na semana retrasada, acharam que iam convencer o Marco Rubio. Não conseguiram. Só conseguiram uma nova reunião com o Trump. A vitória é de quem? A vitória é do Trump, porra. A vitória é do Trump. Mas é difícil. Eu não sei nem o que dizer de um troço desse. Não há uma única vitória do Lula. Exceto a conquista da narrativa na grande mídia. Seguida, vejam vocês, seguida por muita gente idiota na direita. Seguida por muita gente idiota na direita. E sai aquele negócio, não, vai sair um negócio. O Trump dá uma declaração pós-reunião. Vejam a declaração do Trump. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very
very impressive. But today's his birthday, so happy birthday. All right, would you let him know, please? O Trump não é o Lula. Queria dizer que não é o Lula que é vigoroso, é o clone. Não tem essa história na internet. Diz que não é o Lula, que o Lula tinha morrido no hospital no início do mandato. As pessoas acreditam nessas coisas na internet. Não devia nem brincar com isso, porque tem gente que acredita nisso mesmo. Eu me lembro de muita gente tentando me convencer, assim, com todo vigor, de que o Lula estava morrendo e que no Sírio-Libanês, e que era um clone dele que estava fazendo campanha política. Então, o clone, eu falava, mas caramba, o clone é clone mesmo, porque mentiroso, estelionatário, ladrão, bêbado, só fala cagada. Eu falo, porra, clonaram assim na risca, né, na perfeição. Então o clone do Lula comemorou 80 anos e o Trump fala com todas as letras o que a imprensa militante não fala. O que diz o Trump? A reunião foi muito boa pro próprio Trump, mas vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho certeza que a gente vai chegar num acordo. Vamos ver. Então o que tem no final da história? O que tem no final da história é uma foto. O que saiu da reunião foram novas reuniões e uma foto. Tem um vídeo do Otávio Guedes sobre isso que eu acho cômico. Esse dá para colocar, Bruno. Bruno, bota o vídeo do Otávio. Imagem, ainda mais em tempos de rede social. E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula essa fotografia com o Trump. Então, se daqui adiante, se isso não vai render nada, se a tarifa for de 50 para 100 ou cair a tarifa, o Lula já tem um ganho. Então, do campo político, a vitória ao Lula com essa imagem já está garantida. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem, ele conseguiu. Cara, isso é sério, isso tá na televisão, velho. O Otávio fez esse comentário. Foto apertando a mão, que é a coisa mais comum da diplomacia. Essa é a vitória. O Eduardo Bolsonaro até postou essa foto nos stories dele. Ah, não, ô João, o Eduardo tirou isso do meu X. Só pra você saber, você tá vendo mais o Eduardo Bolsonaro do que eu. Ele tirou do meu X. Trump apertando a mão do Kim Jong-un, do Vladimir Putin, do Xi Jinping. Agora, aí você vê, o Kim Jong-un, o Trump colocou no lugar dele de maneira que ninguém nunca mais nem ouviu falar do sujeito. O Putin está enfrentando sanções enormes dos Estados Unidos. E o Xi Jinping está tendo que lidar agora numa briga com uma tarifa que chegou a 150%, agora está em 100%, ninguém sabe mais, em produtos chineses. Mas fiquem tranquilos, porque agora a grande vitória é o Lula apertando a mão do Trump, que resolveu o problema magicamente. O cara limpa o chão com a sua cara, depois tira uma foto com você e te deseja um feliz aniversário. Daí você acha que ele é seu amigo por causa disso. Então os Estados Unidos o que conseguem? Tarifas, sanções, e o Lula o que consegue? Uma foto e feliz aniversário. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold
do Paulo Figueiredo, com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.